E olha, lá no Paraguai tem muito produtor rural que está reclamando do fator climático, tem atingido de maneira negativa a sua produção. Contudo, alguns pesquisadores aí do fator climático, lá no Paraguai mesmo, tiveram apresentando nesta semana para a Câmara Paraguaia de Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosas um panorama um pouco diferente. Um panorama que pode ter ou que pode apresentar melhorias nas áreas de produção do Paraguai, pelo menos de acordo com o que foi apresentado nesta semana. Segundo os analistas do fator climático no Paraguai, esses pesquisadores, o Paraguai não deve ter realmente uma produção cheia como aconteceu durante a temporada 2016-2017. É importante lembrar que a produção chegou a mais de 10 milhões de toneladas. De acordo com eles, o fator climático pode garantir uma safra que não vai ser nem tão boa quanto a 16-17, mas também não será tão prejudicada assim, não será tão ruim, ficando próximo a 10 milhões de toneladas, deve se aproximar a essa marca. Aliás, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe no último dia 12 de dezembro as suas estimativas em relação à produção norte-americana e internacional de grãos e mostrou o Paraguai com uma produção realmente muito perto de 10 milhões de toneladas. Vamos ver então os dados aqui. Nós destacamos o que pode acontecer no Paraguai nessa temporada 2017-2018. Daqui a pouco a gente mostra esse fator relacionado ao que vem acontecendo com o Paraguai. Antes, nós vamos saber como é que está a previsão do tempo de lá. O pessoal do clima por lá tem dito que vai chover durante a temporada. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo com a Juliana Rezende. Olá, boa tarde a todos. A produção de soja do Paraguai ainda deve seguir com cenários satisfatórios ao longo dos próximos dias. Agora o tempo mais seco acabou preocupando os produtores, isso porque esse tempo mais seco, essa falta de chuvas e também as temperaturas um pouco mais altas podem diminuir a disponibilidade hídrica do solo. Só que essa tendência agora deve diminuir ao longo dos próximos períodos, porque tem previsão de chuva ao longo dos próximos períodos, até pelo menos durante a primeira quinzena do mês de janeiro. Agora, nos próximos 5 dias, já tem previsão de chuva. A chuva mais expressiva fica concentrada na metade sul do Paraguai. Mas tem previsão abrangente, tanto que vai chover até nas áreas mais ao norte, só que o volume de chuva aqui é menor. Durante a segunda semana, essas instabilidades acabam ocorrendo de maneira abrangente na maior parte do Paraguai, só que o volume de chuva também não deve ser muito elevado. Dessa vez, não chove mais do que 15 milímetros na maior parte do Paraguai. Apenas aqui no extremo norte é que a chuva até pode ocorrer com um pouco mais de intensidade, mas a expectativa não é de pancadas volumosas. Durante o terceiro período, até o dia 13 do mês de janeiro, é onde a chuva ganha um pouco mais de intensidade. Dessa vez, o volume de chuva fica em torno de 30 milímetros na maior parte do Paraguai. Então, ao longo das próximas semanas, principalmente na primeira quinzena do mês de janeiro, é que as instabilidades ganham um pouco mais de intensidade no Paraguai e acabam trazendo cenários bastante otimistas em relação à produção de soja. Bom, e essa reclamação dos produtores rurais lá do Paraguai em relação ao clima, claro que chegaram aqui ao Agricultura BR, nós temos transmissão via as parabólicas lá no Paraguai e muitos produtores paraguaios e também brasileiros que trabalham por lá, que têm propriedades, mostrando como é que está a situação. Nós vamos mostrar agora as imagens que o Silvano Freire, obrigado Silvano mais uma vez pela sua participação aqui no Agricultura BR, ele participa do quadro Somos Todos Produtores e ele nos mostra agora essa situação de seca citado. O Silvano está no município de Santa Rita, no Paraguai, e enviou fotos de sua lavoura de soja. O clima seco afetou, sim, a situação da soja. Aqui, na próxima semana, em algumas áreas, deve ter condição de colheita, mas ele está te contando aqui que, sim, teve clima seco em relação ao desenvolvimento da soja. Ali, a soja que está sendo mostrada agora tem uma mais desenvolvida, mas a soja ali está faltando aí, pelo menos uns 30 dias para a colheita, em torno disso, mas o Silvano participa conosco aqui do programa, enviando fotos e mostrando realmente a seca atingiu as áreas de produção de soja no Paraguai.
E olha, eu falava a respeito do que pode acontecer com as áreas de produção de soja no Paraguai, esse fator da seca que atingiu áreas de produção e uma estimativa que deve ter agora algumas chuvas que podem compensar essa situação, tem tudo a ver com a primeira informação do programa de hoje, em relação ao que pode produzir esse país. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, deve chegar a 9 milhões e 400 mil toneladas a temporada 2017-2018. Aqui nós temos o que aconteceu nas últimas e o que pode acontecer na próxima temporada. Na 15-16, os paraguaios produziram 9 milhões 220 mil toneladas de soja. A 16-17 foi recorde para os paraguaios, chegaram 10 milhões 670 mil toneladas. 17-18, 9 milhões e 400 mil toneladas. Um fator interessante em relação ao Paraguai, que o Paraguai ele tem uma situação de consumir e também exportar, vender praticamente toda a soja que produz na temporada. A temporada 16-17 foi muito especial para os paraguaios, quando eles exportaram 6 milhões 170 mil toneladas. Mas a safra nova, 17-18, não deve ficar muito abaixo disso. Observe que nós trazemos aqui esse quadro, a 15-16 com 5 milhões e 400 mil toneladas que foram exportadas pelo Paraguai, 16-17 chegou a 6 milhões 170 mil e a 17-18 deve chegar a 6 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Um número muito bom, porque acaba ficando praticamente em linha com o que aconteceu na temporada 16-17 para os paraguaios.